Olá, meus queridos, tudo bem? Chegamos então a mais uma aula online de matemática para o sétimo ano. E na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 com o assunto resolvendo e aprofundando múltiplos e divisores e frações. Por que o nome desse assunto tem resolvendo e aprofundando? Porque múltiplos, divisores e frações já é um assunto do sexto ano. Então provavelmente vocês já viram esse assunto antes. Então agora a gente vai resolver alguns problemas e aprofundar o conhecimento sobre esses três itens aí. Começando aqui com múltiplos e divisores de um número natural. As ideias de múltiplos e divisores de números naturais podem ajudar a resolver situações problema do nosso cotidiano. Vamos ver aí dois exemplos. Então o primeiro exemplo está aqui, ó. Em um jogo para duas ou mais pessoas, há 18 fichas vermelhas e 24 fichas azuis, para serem distribuídas igualmente entre os participantes. Nenhuma ficha pode sobrar. Então quer dizer, nesse jogo vai dividir as fichas vermelhas e as fichas azuis. Todos os participantes têm que estar com a mesma quantidade de ficha vermelha e todos os participantes também têm que estar com a mesma quantidade de ficha azul. Não pode sobrar nenhuma ficha. Vamos aqui para três perguntinhas. Esse jogo pode ser disputado por três pessoas? Eu vou dar a resposta ao fim das três perguntas, tá ok? Se você quiser dar um pause no vídeo para pensar um pouco antes de responder, para ver se o seu raciocínio está indo certo, então você dá um pause no vídeo, ganha um tempo aí para pensar, depois você dá um play e a gente resolve no final, tá ok? Letra B. Esse jogo pode ser disputado por 4 pessoas? Letra C. Qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? Juntas, obviamente. Se você já deu pause, já pensou, já tem sua resposta, vamos analisar juntos agora. Essas perguntas, as três perguntas, envolvem a ideia de divisores de um número natural. O que quer dizer isso? Como todas as pessoas têm que ter a mesma quantidade de fichas, então a gente vai ter que dividir essas fichas para os participantes. E nenhuma ficha pode sobrar, então tem que ser uma divisão exata, não pode sobrar. Então, qual é o nosso problema aí? É ver se as 18 fichas vermelhas dão para dividir exatamente para as três pessoas que vão participar. E depois as 24 fichas azuis também tem que dar para dividir para as três pessoas. Então a gente vai ver, 18 dá para dividir para 3? Sim, 18 dividido para 3 são 6. Então cada participante ficaria com 6 fichas vermelhas. E 24 dá para dividir para 3? Resposta é sim também. 8. 3 vezes 8, 24. Então, cada participante ficaria com 8 fichas azuis. Então, esse jogo pode ser disputado por 3 pessoas? Sim. Porque as 18 fichas vermelhas e as 24 fichas azuis, eu consegui distribuir elas para todos os participantes ficar com a mesma quantidade e não sobrou nenhuma. Então, sim, pode disputar sim. Observe agora a letra B. Esse jogo pode ser disputado por 4 pessoas? Então a gente vai fazer a mesma análise, só que agora dividindo para 4. 18 fichas vermelhas. Dão para dividir para 4 pessoas? A resposta já é não. Por que não? Porque se eu dividir 18 para 4, vai dar 4 para cada um, mas vai sobrar 2. Porque 4 vezes 4 dá 16. 16 para 18 faltam 2. Ou seja, não dá para dividir as 18 fichas vermelhas para 4 pessoas. As 24 fichas azuis dão. Beleza. 24 dividido para 4 dá 6. Só que as 18 iam ficar sobrando 2 fichas vermelhas. Então quer dizer que não pode ser disputado por 4 pessoas. Deu para entender? Tenho certeza que você já está pegando o fio da meada. Então a letra C, ela exige um pouquinho mais de raciocínio. Qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? Quando se fala assim, o número máximo, como eu falei, a gente estava falando sobre divisores. E esse máximo vai levar a gente a lembrar
de uma coisa chamada máximo divisor comum, ou seja, o MDC. Então a resposta da letra C nada mais é do que o MDC entre 18 e 24. Vamos analisar. As 18 fichas eu consigo dividir para quantas pessoas? 18 fichas eu conseguiria dividir para 2, para 3, para 6, para 9 e para 18, certo? E aí a gente vai comparar com as quantidades que eu conseguiria dividir o 24. O 24 eu conseguiria dividir para 2, para 3, para 4, para 6, para 8, para 12 e para 24. Então eu consegui as divisões dos dois, do 18 e do 24. Agora é só eu olhar o máximo que os dois atingiram juntos, o máximo comum dos dois. Ou seja, o número que apareceu nas divisões dos dois números. E aí a gente observa que é o 6. O 18 eu consegui dividir para 6 e o 24 eu também consegui dividir para 6. Ou seja, o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo são 6 pessoas. Certo? Vamos então para agora outro probleminha. No Autorama, quem não sabe o que é Autorama, é esse brinquedo aqui que fica os carrinhos rodando. Fica só rodando aí, direto, tal. Então, no Autorama de Paulo, foram colocados dois carrinhos. O carrinho vermelho, que dá uma volta completa na pista em 40 segundos, e o carro branco, que faz o mesmo percurso em 60 segundos. Então, o vermelho é mais rápido aí, um pouquinho, mas os dois fazem o mesmo percurso que eles ficam rodando aí. Então, se esses carrinhos saírem juntos, tá ali na linha de largada os dois e começa. Depois de quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados à faixa de partida? Ou seja, eles vão passar juntos no lugar que eles começaram, no mesmo lugar. O que é que a gente tem que pensar? O carrinho vermelho, ele vai dar uma volta em 40 segundos. Então, depois de 40 segundos, ele passa de novo por essa faixa de largada. Só que ele vai continuar rodando. Então, a segunda vez que ele vai passar pela faixa de largada vai ser com quanto tempo? 80 segundos. E a terceira vez, ele vai passar novamente aí em 120 segundos. Depois, ele vai passar novamente em 160 segundos. Depois, ele vai passar novamente em 200 segundos. Certo? Deu para entender o que é que está acontecendo com o carrinho vermelho? Ele está rodando e de 40 em 40 segundos ele passa na linha de chegada. E o carrinho branco? O carrinho branco também vai estar rodando e de 60 em 60 segundos ele passa na faixa de largada. Ou seja, ele vai largar, depois de 60 segundos ele passa uma vez, depois de 120 segundos ele passa a segunda vez, depois de 180 segundos ele passa a terceira vez. Deu para entender? Então, depois de quanto tempo eles vão voltar a ficar juntos, é só eu olhar o tempo dos dois e ver quando é que eles combinam o tempo passando ali. Ou seja, em 120 segundos eu tenho que o carrinho vermelho está dando a terceira volta e o carrinho branco está terminando a sua segunda volta. Mas os dois, mesmo com um tendo andado uma volta mais do que o outro, isso não me interessa. O que está me interessando é que os dois estão passando ali na linha de chegada juntos novamente, certo? É claro que o carrinho vermelho anda mais, porque ele está mais rápido, mas os dois estão novamente ali na linha de chegada. Então, para resolvermos a primeira situação problema, a gente utilizou a ideia de divisores, como já foi dita. E agora na segunda, a gente utilizou a ideia de múltiplos. Esse negócio de olhar 40, 80 segundos, 120, 160, 200, isso são múltiplos de 40 segundos. Quando eu olho de 60 em 60, eu estou olhando os múltiplos de 60, certo? Então, isso que são múltiplos. E os divisores, eu já tinha acabado de explicar, né? São os números que dá para dividir, que não sobra nada. O resto é zero. Então, agora, nós vamos aqui ver um pouquinho sobre o conceito de número primo e de número composto, para a gente finalizar essa primeira aula. Quem lembra aí o que é número primo? A gente acabou de ver aqui os divisores de um número. Então, número primo nada mais é
que o número só dá para dividir pelo número 1 e por ele próprio. Então a gente vai relembrar o seguinte: todo número dá para dividir para 1, né? E todo número dá para dividir para ele próprio. Ou seja, o número primo é aquele que não tem outro divisor além desses dois, certo? Um exemplo é o número 11. Se você olhar aí, o número 11 dá para dividir para 1, só que aí você vai ver que o número 11 não dá para dividir para 2, não dá para 3, não dá para 4, não dá para 5, não dá para 6, não dá para 7, não dá para 8, não dá para 9, não dá para 10. Só vai dar para dividir novamente por ele próprio, que é o 11. Então por isso que o número 11 é um número primo, porque só dá para dividir para 1 e para ele próprio, certo? Diferente de um número primo, é um número composto. Então o número composto é aquele que tem mais de 2 divisores. A gente acabou de ver que todo número dá para dividir para 1 e para ele próprio. Além disso, o número composto tem mais. Tem que ter mais. Pelo menos mais um, mas tem que ter. Um exemplo, o número 15. O número 15 a gente vai observar que dá para dividir para 1. O número 15 dá para dividir para 3, dá para 5 e dá para ele próprio, que é o 15. Certo? Ou seja, o número 15 tem 4 divisores. Por isso ele é composto, certo? O número primo só tem 2, o número composto tem mais do que 2. Então a gente só faz essa análise de primo e composto se o número for maior do que 1. Se ele for menor do que 1, não existe essa análise. Tá ok? Então a aula de hoje é bem levezinha, só para a gente relembrar basicamente o que são alguns conceitos aí. Vocês já sabem, né? Tem uma atividade aqui no link da descrição do vídeo e também eu vou colocar lá no nosso aplicativo para quem não conseguir por aqui pegar por lá para vocês responderem a atividade, tá ok? No demais eu fico por aqui. Um grande abraço, um grande beijo, bons estudos para vocês, fiquem com Deus. Até mais.